Vamos ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de basto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro da sorte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Ó Deus, tenha misericórdia de mim nesse instante, irei ministrar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que inspirou os autores, que iluminou também, ó Deus, a vida de cada um aqui presente, possa falar aos nossos corações por meio desse texto, por meio das verdades benditas do Evangelho. Pedimos ao Senhor nesse instante que a tua graça, Deus, seja derramada sobre as nossas vidas, de modo que saímos daqui, ó Deus, fortalecidos no Senhor. Saímos daqui, ó Deus, animados no Senhor. Saímos daqui, ó Pai, regozijados no Senhor e no teu imenso amor e na tua maravilhosa obra realizada em nosso favor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir comigo o verso de número 4, por favor? Nós vamos ler a palavra do Senhor juntos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Meus irmãos, nós vimos na semana passada como a palavra de Deus, pela instrumentalidade do profeta Isaías, nos revela e nos revelou a importância de nos alegrarmos no Senhor Deus, de nos regozijarmos nele, pois ele fez por nós uma grande obra, uma inumerável obra, e nós, portanto, devemos a cada dia nos alegrar nele. Vimos inicialmente também que a primeira promessa do versículo 1, ela se cumpre em Cristo Jesus, quando este inicia o seu ministério na Galiléia dos gentios, como o Evangelho ele se expande e vai para muitas outras regiões, de modo que um dia chegou aqui também na cidade de Goiânia, chegou nos nossos corações. O contexto no qual o profeta Isaías exerceu seu ministério era um contexto de intensa idolatria e de intensa superstição naquela região. Acais conduziu a si mesmo e a nação de Israel por um caminho de desobediência a Deus, de reprovação diante do Senhor. A terra estava aflita, porém Deus traria restauração não apenas para Israel, mas também para os gentios. O Senhor cumpre essa promessa no versículo 1. O segundo aspecto que a gente viu foi o que isso produziu no coração do povo. A alegria, a confiança na promessa do Senhor produz sempre alegria no coração dos filhos de Deus. Quando nós nos voltamos para as promessas de Deus em sua palavra, quando nós meditamos a cada dia aquilo que Deus nos diz em sua palavra, o nosso coração se alegra,
porque a nossa fé é aumentada, o nosso coração é aquecido pela palavra do Senhor, de modo que a cada dia a gente fica regozijado no nosso Deus. No nosso texto de hoje, no versículo 4, eu gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta. A gente vai ver algo que Deus realiza, que Deus produz, que Deus faz, que traz alegria ao coração daqueles primeiros ouvintes da mensagem, da palavra do Senhor por intermédio do profeta Isaías. O texto começa dizendo, no versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele. Perceba que a narrativa do profeta continua se dirigindo aqui ao próprio Deus. Isso é algo que acontece no versículo 2, aliás, no versículo 3, ele diz: tu tens multiplicado este povo a alegria de aumentar-te. O profeta está se dirigindo a Deus, é um ato de reconhecimento que o que está acontecendo na história daquele povo, que o que está acontecendo na história de Israel, a transformação que está sendo produzida é uma ação direta de Deus. No versículo 4 ele continua nessa mesma perspectiva, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. O profeta está dizendo que aquilo que está acontecendo é uma ação de Deus realizando ou sendo realizada na história do seu povo. O profeta tem total consciência de que o livramento do seu povo não provém de qualquer capacidade bélica da nação de Israel, não é oriunda das estratégias militares da nação de Israel, nem muito menos do resultado da força dos guerreiros de Israel. Ao contrário disso, tudo foi planejado, realizado pelo Senhor Deus, que peleja pelo seu povo. Então, é exatamente assim que o profeta inicia o versículo 4, um total reconhecimento de que Deus está agindo pelo seu povo, de que Deus está trabalhando pelo seu povo, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso aqui reflete o que diz o Salmo de número 124, quando o salmista disse: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro dos laços do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É exatamente isso que o profeta está reconhecendo. É exatamente isso que o profeta está chamando a nossa atenção. Tu, Senhor, quebraste o jugo que pesava sobre nós, ou sobre eles. Deus está ao nosso lado. Deus está trabalhando pela sua igreja. Se não fosse, ou se o nome do Senhor não for a nossa fortaleza, irmãos, uma fortaleza para nós, a qual possamos correr e ficar e estabelecer de modo seguro a nossa vida, com certeza Ele será uma fortaleza contra nós. A minha pergunta é: de que lado você está? Se fortalecendo a cada dia do Senhor ou tentando ser uma fortaleza contra Deus? O convite do salmista, ou do profeta, é reconhecer que tudo que acontece é uma ação sobrenatural de Deus em favor do seu povo. Deus estava livrando aquela nação. Deus estava protegendo aquela nação. Às vezes a gente olha para a nossa história, olha para a nossa vida e em algum momento a gente pode correr o risco de que nós chegamos até aqui porque foi uma habilidade que nós temos, ou foi alguma capacidade que nós temos, ou isso é fruto da nossa mão, ou isso é fruto só do nosso empenho. Mas claro que não, é também, mas não apenas isso. É a graça de Deus agindo em nossas vidas, é o favor de Deus agindo em nossas vidas, é o livramento de Deus a cada dia em sua providência em guardar o nosso coração. Mas o profeta nos fala do que Deus nos livra, ou do que Deus livrou aquele povo. Versículo 1, versículo 4, ele diz: porque tu quebraste o jugo que
pesava sobre eles. Quebraste o jugo. Muitas vezes, irmãos, essa expressão ela se refere ao peso do domínio político de alguma nação, uma ação de sujeição imposta por uma força superior ou por uma autoridade superior que produz uma certa opressão. E é interessante porque o profeta faz exatamente uma associação daquilo que Israel viveu no período dos midianitas, no período em que os juízes reinavam sobre a terra. E você pode ler essa história ainda no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, quando o povo de Israel estava sendo oprimido, quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelos midianitas. Gideão é levantado como um juiz, como um servo de Deus, exatamente para enfrentar aquela nação. Então, a palavra jugo, ela aponta exatamente para esse fato. O profeta está usando aqui, portanto, uma imagem que era familiar daquele tempo. Por exemplo, quando você vai ao texto de 2 Crônicas, capítulo de número 10, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: mandaram chamaram, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O povo estava dizendo a Roboão: olha, teu pai governou com mão pesada, com mão forte, de modo que sobre os nossos ombros foi um pesado jugo. Alivia o nosso jugo quando governar sobre a nossa nação. Não foi o que Roboão fez. Ele aumentou ainda mais o peso contra aquela nação. Isso é evidente também nos profetas. Quando nós lemos, por exemplo, Naum, o texto mais versículos 13 e 14, a palavra de Deus nos diz assim: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome da casa dos teus pais, dos deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Essa é uma promessa, inclusive está ligada ao texto de Isaías, ao texto do capítulo 9, do qual acabamos de ler. Em Jeremias, capítulo de número 30, a palavra de Deus nos diz assim, versículo 8 em diante: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Em Ezequiel, capítulo de número 34, quando Deus estava fazendo uma promessa ao povo de Israel, dizendo que traria àquela nação um pastor que cuidaria, que estaria à frente do rebanho, que estaria conduzindo a nação de Israel de forma excelente, como um sumo pastor, no capítulo 34, nos versículos 27, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizaram. A promessa de Deus era, portanto, dizendo à nação de Israel que ele enviaria um rei, um governante, um senhor, que quebraria o jugo, que despedaçaria com mão forte o peso que as nações estavam colocando contra o povo de Deus. O jugo, portanto, se refere exatamente a esse peso, essa imposição opressora de outras nações. Mas há um outro aspecto no qual a palavra de Deus se refere ao termo jugo. Por exemplo, na Galileia, no tempo de Jesus, os meninos em Israel, aqueles que nasciam, que iniciavam seus estudos na lei do Senhor, conhecida como a Torá, e isso começava aos 6 anos de idade. Então eles iam até algum rabino, até algum mestre da lei, se unia àquele mestre e buscava aprender a cada dia o conhecimento da Torá, as interpretações da Torá. E eles passavam por alguns estágios. A cada tempo eles subiam de um degrau, como se fosse o seguinte: eles
estavam no infantil, depois passavam para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, e até chegar à universidade, que seria aí o conhecimento total da lei e as suas próprias interpretações. Então, aqueles que iam se destacando no conhecimento dessa lei, então eles iam subindo e iam passando para outras escolas. E mergulhavam a cada dia na tradição oral dos rabinos e nas suas interpretações da lei. A essas interpretações, irmãos, que os rabinos apresentavam, cada um tinha suas interpretações, se dava o nome de jugo. Jugo, portanto, era aquilo que tornava alguém discípulo. E quando você conhecia mais da lei, quando você tinha conhecimento da lei, quanto mais você se apropriava da lei, você ia se aperfeiçoando no discipulado. Só que o jugo é tipo assim, por exemplo, alguém era um certo mestre, era um rabino famoso, e aquele discípulo, aquele taludim, né, que ia aprender com aquele rabino, ele ia conhecendo a interpretação daquele rabino da lei. E isso era jugo. Então, viver de acordo com essas interpretações era sem dúvida um grande peso, era uma grande luta. Porque o que mais Jesus Cristo criticou no ministério dele foi exatamente essas interpretações que eram dadas com o objetivo de certo modo, de oprimir as pessoas, de colocar as pessoas em um padrão que elas não conseguiam realizar. Não é que isso fosse totalmente ruim, é porque isso era imposições, às vezes interpretações que eram colocadas que não faziam muito sentido, que de certa forma era um peso para aquele que desejava conhecer a cada dia a palavra de Deus. Todavia, surge então um mestre diferente de todos os mestres. Surge um Senhor, um rabino, que é diferente de todos os rabinos. Ele não traz agora interpretações da lei de modo que seja um jugo para aqueles que desejam conhecer a Deus, para aqueles que desejam ter um relacionamento com Deus, para aqueles que desejam a cada dia viver de modo que honra, que agrada, que glorifica a Deus. Ao contrário, ele diz que o jugo dele é suave e leve. Em Mateus capítulo de número 11, versículos 28 e 29, a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que convite maravilhoso! Que chamado precioso nosso Jesus Cristo agora nos faz. Não no sentido da gente ser um discípulo de algum rabino ou de leis que são impostas que nós não conseguimos cumprir. Mas o convite de Jesus é: olha, o meu jugo é suave e leve. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu diz assim: Senhor, eu sou como esses homens, eu oro 2 vezes por semana, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei só dizia que era 1 vez, mas ele queria ser mais santo que os outros, então ele dizia: eu faço isso 2 vezes por semana. Então, algumas interpretações que eram dadas acerca da lei de Deus, acerca da lei de Moisés, ela tinha o objetivo de tornar, às vezes, a comunidade muito farisaica, muito hipócrita, porque eles cobravam dos outros aquilo que eles não faziam. E esse é um perigo da religião, porque a religião impõe certas regras que a Bíblia, que o Evangelho não cobram de nós, e que às vezes ela impõe isso na tentativa de nós mesmos nos aproximarmos de Deus pelos nossos caminhos. O Evangelho é um outro caminho de relacionamento com Deus. Na verdade, é um caminho, um único caminho de relacionamento com Deus. Por que Jesus, portanto, nos convida a tomar o seu jugo? Será que ele estava abolindo a lei de Moisés? Será que ele estava colocando de lado as interpretações da lei de Moisés? Será que ele tinha feito nada, ou estava desmerecendo a lei de Moisés? Não. O convite de Jesus para
para irmos a Ele, é porque Ele viveu de modo perfeito e Ele guardou completamente a lei de Deus. É por isso que Ele podia dizer: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem carrega para vocês sou eu mesmo. É quem cumpre a lei no lugar de vocês sou eu mesmo. O que Deus exige, portanto, de nós é que a gente simplesmente confie naquilo que Ele fez em nosso lugar. Nisso a gente pode aprender umas coisas, irmãos. Primeiro, que Jesus Cristo, portanto, estende o seu chamado não a pessoas notáveis, não a pessoas orgulhosas, não a pessoas religiosas que confiam em si mesmos para a salvação, mas para pessoas simples, pessoas que reconhecem os seus pecados, que reconhecem a falibilidade humana, que reconhecem a pequenez humana, que reconhecem que somos pecadores, mas se volta para um Deus que é santo, que cumpre toda a lei, que honra ao Pai, que justifica o pecador pela sua infinita graça. O jugo de Jesus não é um jugo pesado. O jugo de Jesus não exige que você ande quilômetros para pagar uma promessa, ou suba escadas de joelhos. Não, ou fique se mutilando, fazendo qualquer tipo de coisa na tentativa de aplacar a ira de Deus, de diminuir a ira de Deus. Ele só nos chama a obedecê-lo, a segui-lo por meio da fé. O jugo pesado Jesus tomou sobre si. Por isso ele podia dizer: vinde a mim. Ele não faz um convite dizendo: olha, vinde a essas interpretações, veja essa outra interpretação. Ele diz: vinde a mim. É a Ele. Ele é o propósito da nossa vida. Os fariseus diziam: façam isso, façam aquilo outro, tentando obrigar o povo a seguir certas regras. Mas o convite de Jesus é confiar naquilo que Ele fez por nós. O salmista, aliás, o profeta, tinha certeza de que o jugo não apenas do opressor que estava sob a nação de Israel, mas havia também um jugo maior que atingiu a todos. Isso fez independente de pessoas. Esse jugo é o pecado, e o pecado é esse jugo que torna a nossa caminhada pesada, as nossas lutas nessa vida. Isso é fruto do pecado. Há um livro mundialmente conhecido, uma literatura cristã, chamado Peregrino. Ele é a figura exatamente do homem que carrega em seus ombros o jugo, que está conduzindo um jugo cheio de pecados. Talvez você chegou aqui essa noite ainda com um jugo na sua mochila, de mágoas, de dúvidas, de questionamentos, de perguntas que ainda não teve resposta, de ressentimentos, de coisas que estão guardadas no coração, que precisam ser lançadas fora. O convite de Jesus é: vinde a mim, vinde a Ele. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecer pois firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós procurais justificar-vos na lei. Que coisa interessante. Paulo está exatamente fazendo essa associação aqui. Está dizendo: olha, você que procura ser justo pela sua própria interpretação da lei, você que procura ser justo pelos seus próprios caminhos, você precisa guardar toda a lei. Você não pode pecar nem mentir da lei. Que jugo pesado. Porque todos nós, irmãos, diariamente pecamos contra Deus, por pensamentos, por palavras. Chega a pessoa pedindo uma ajudinha na sua casa, e diz: não tem hoje não.
Paulo está dizendo: olha, se você quer justificar a sua vida pela lei, então você precisa cumprir toda a lei. A religião faz exatamente isso, de modo que as pessoas vivem apavoradas, vivem atormentadas, vivem complexadas, com medo de Deus, com receio de se relacionar em Cristo com Deus. Se você quer mudar a sua vida pelas leis, você precisa cumprir toda a lei. Aí Paulo continua dizendo: da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, não por obras, não pelos nossos próprios meios, não pelas nossas interpretações da lei, mas por aquele que despedaça, que quebra todo o jugo em nosso lugar. A justificação é, portanto, o meio pelo qual o pecador recebe, irmãos, os benefícios da obra salvadora de Jesus Cristo. Nós somos declarados justos diante de Deus, não por nós mesmos, mas porque o nosso Salvador quebrou o jugo que pesava sobre nós. O peregrino que estava cansado da viagem, que estava exaurido da viagem, o Salvador lhe tirou as mochilas do pecado e disse: caminhe não pelos seus próprios caminhos, mas por Cristo, meu filho amado. Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. A sua vida sem pecado, o seu sacrifício, irmãos, exige de nós apenas fé na obra que Ele realizou pelos seus filhos. É pela fé que nós somos justificados no Senhor. A fé em si mesmo não salva o pecador, porém o leva a Cristo, o qual é de fato aquele que salva. A mensagem do Natal, a mensagem de Isaías, portanto, é a mensagem de justificação pela fé somente. Foi o brado da reforma protestante: o justo viverá pela fé naquilo que o seu Salvador realizou. E quando o profeta diz: o Senhor, tu quebrastes o jugo, de certa forma ele estava apontando exatamente para aquilo que Cristo faria na cruz: destruir as obras do diabo. Em Mateus capítulo de número 1, versículo 18 em diante, a palavra do Senhor nos diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo do jugo que pesa sobre eles. A mensagem do Natal é uma mensagem de livramento, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de salvação. Aquilo que Deus estava fazendo com Israel no Antigo Testamento, quebrando o jugo dos seus inimigos, Cristo fez na cruz por nós, quebrando no seu sacrifício o jugo, as obras do diabo, aquilo que pesava sobre nós. Aí o texto continua dizendo: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ou intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O texto que Mateus cita aqui é exatamente o texto de Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, capítulo que antecede o capítulo 9 de Isaías, capítulo que está no mesmo contexto do profeta Isaías. O que Deus estava dizendo ao povo de Israel é: olha, não é pelo sacrifício dos filhos de Acais que vocês serão livres do jugo que pesa sobre vocês, mas é do sacrifício do meu próprio filho, o Deus Emanuel.
que eu libertaria vocês da escravidão. O Natal é o testemunho de Deus ao mundo de que Ele, e não nós, é o verdadeiro e único que pode nos libertar do pecado. Os nossos pecados, meus irmãos, eles rastejam silenciosamente como um gato pelos poros vazios da nossa alma e rouba a alegria do nosso coração, tornando a nossa vida às vezes embaraçada, o nosso coração embaraçado, tornando a nossa vida às vezes sem aspecto de propósito ou sentido, tirando de nós exatamente a razão da vida, tirando da gente todo o alívio que nós podemos ter no Senhor. No entanto, nós podemos voltar para Cristo e esvaziar exatamente esse peso que tão de perto nos assedia quando nós confiamos naquilo que Ele fez por nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, no versículo de número 24 da carta aos Romanos, ele diz, ele faz uma pergunta, essa é uma pergunta que todos nós podemos fazer, essa é a nossa pergunta. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? No versículo seguinte ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Como é que a gente responde ao pecado? Cristo. Somente por Cristo. Essa foi a resposta de Paulo. Essa deve ser a nossa resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo. Você não vai aplacar a ira de Deus, meu amigo, levando qualquer tipo de oferta ao Senhor. Deus não vai ficar surpreendido com o que você faça por Ele. Deus vai ficar assim: nossa, que coisa interessante, eu não imaginei que Ele fosse fazer isso por mim. Tá bom, vou justificá-lo. Claro que Deus vai fazer isso. Porque o nosso coração, irmãos, em razão do pecado, se distanciou de Deus. O ser humano teve o coração esfriado a tal ponto que ele busca alívio nas coisas desse mundo, num copo de cerveja, numa bebida, com bar, dos amigos, na prostituição, nos vícios, naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, naquilo que se esvai. Ele busca alívio para a alma, ele busca tirar esse peso das suas costas nas coisas passageiras desse mundo. Ele não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho, meu amigo. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de Jesus. O Natal, portanto, é Deus proclamando ao mundo que Ele fez aquilo que a humanidade não podia fazer a si mesma: quebrar o jugo do pecado e no seu Filho trazer a salvação.